melhorar as relações interpessoais na escola? Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscrever no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos lá? Esse tema é um tema muito desafiador, porque ele envolve subjetividades. Relacionamento envolve você olhar para as diferenças, entender as pessoas, se entender primeiro. E esse é um grande desafio que as escolas de fato enfrentam. Porque a escola é lugar de pessoas. Como diz Paulo Freire, a escola é lugar de gente. E onde tem gente, tem desejos, ideias diferentes, crenças diferentes, sonho, a forma de fazer de cada um. E as equipes gestoras, seja o diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, eles ficam com esse desafio ainda maior, né? Porque o líder, a liderança, é sempre viver um lugar de mediar, de orientar, de formar. E a gente tem percebido que as equipes gestoras têm tido muitas dificuldades, mas não são poucas, e tem tido muitos conflitos na escola. Enquanto estiver nos conflitos, está muito bom, porque conflito é um espaço de aprendizagem. Agora, quando a gente está o tempo todo em confrontos, onde não se chegam a dialogar, a entender que a gente está aprendendo com aquela situação, aí realmente a coisa fica praticamente sustentável. Mas o que é que eu tenho orientado nas consultorias e nas formações? E eu trago esse tema aqui porque ele tem sido muito solicitado para a gente discutir com gestores, com as equipes gestoras de uma forma geral. As secretarias de educação têm pedido isso, as escolas particulares têm pedido isso. Então a gente percebe que realmente é algo que tem apresentado grandes dificuldades nas escolas. Quando eu começo a fazer a formação com essas pessoas, eu busco muito fazer com que essas pessoas se voltem para si e façam perguntas para si mesmas. Aquela situação que você relatou de um conflito ou de um confronto, você já parou para se perguntar por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? O que é que eu tenho a ver com isso? Como que eu me envolvi nessa situação? E aí eu sempre oriento que façam algumas perguntas, e as perguntas especiais que tenham o que e como. Porque quando a gente faz o porquê, às vezes o nosso cérebro justifica e a gente pode se colocar numa situação de acomodação. O que eu fiz que gerou essa situação em fulano? O que eu falei? Como eu pude tratar dessa forma? Então, mais perguntas e menos afirmações. É muito comum as pessoas estarem afirmando. Fulano é dessa forma, fulano não tem jeito, fulano faz, fulano é assim a vida toda, eu conheço desde sempre. Então são muitas afirmações. E essas afirmações geram o quê? Julgamentos. Então eu sempre digo, mais perguntas, para que as pessoas elas tenham o direito de responder no lugar da sua dor, do seu sentimento, dos seus pensamentos. Mas antes da gente fazer perguntas para o outro, faça para si mesmo, naquele conflito, o que eu fiz, como eu fiz. E quando as pessoas elas passam a responder perguntas que a gente faz, ela vai ali, se colocando, ela vai se expondo, ela vai trazendo os seus sentimentos. E aí a gente passa a ter um olhar mais sensível, mais cuidadoso, e não um olhar de julgamento. Então, se a gente quer melhorar a nossa relação interpessoal na escola, que é o tema do vídeo de hoje, a gente precisa, de fato, fazer mais perguntas e dar menos respostas e menos julgamentos. Isso já vai ajudar muito a adiar julgamentos, porque assim, dizer que não é para fazer julgamentos, isso é impossível, todos nós julgamos. Mas tem pessoas que têm uma força muito grande com o julgamento. E aí você precisa ter esse cuidado. E muitas vezes os julgamentos são por informações insuficientes. Então o que acontece? Às vezes eu estou ali numa situação de confronto com um colega, seja ele o professor ou funcionário, com as famílias, porque já chegou uma informação anterior a mim, e de repente não foi uma informação que seja suficiente, que seja uma informação que venha ajudar eu tratar do conflito, e eu já chego muitas vezes lá com preconceitos, com pré-ideias, e não consigo fazer uma boa mediação. As relações, elas só melhoram se a gente realmente passar a ter atitudes muito cuidadosas, que envolvem sensibilidade, que envolve acolhimento, que envolve a escuta. Isso não quer dizer que a liderança, a equipe gestora, diretor, vice-diretor pedagógico, vai passar a mão pela cabeça, vai tapar o sol com a peneira. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de firmeza, eu estou falando de mediação e de intervenção,
mas de uma forma assertiva. E aí a gente precisa, de fato, lembrar aqui mais uma vez, fazer mais perguntas, menos afirmações e adiar, às vezes, o julgamento naquele momento. Eu sempre digo para as colegas gestoras que, quando eu estou fazendo atendimentos, mentorias e formações, muitas vezes você está sofrendo pelo seu julgamento. Pare para pensar. Eu estou ali com aquela professora que ela não entregou o planejamento no prazo, aquele funcionário que está o tempo todo no WhatsApp, e eu fico chateada, eu fico ali ampliando, inclusive, julgamentos sobre aquela situação, e aí eu sofro mais e acabo tendo um comportamento, às vezes, não assertivo com essa pessoa. Qual é a melhor ação? Chama essa pessoa e já pergunta: o que te faz ficar tanto no WhatsApp? Como você consegue fazer isso no seu período todo de trabalho? O que te faz atrasar a entrega do planejamento? Pergunta, e não necessariamente já chega afirmando: é você não que entrega, você não tem jeito não. Olha, desse jeito eu vou ter que tomar outras atitudes. Não é assim que a gente vai melhorar. E as pessoas, quando ela percebe que você abre para escutar, quando você tem um acolhimento para uma situação que ela sabe que ela não está fazendo bem, ela fica mais sensível para entrar em um processo de mudança. Outra coisa importante: seja curioso com o que é diferente. Porque a gente se manter querendo sempre conversar, dialogar, estar nas pessoas, pensa como a gente pensa e gosta do que a gente gosta, a gente não contribui para a relação coletiva. Tem escolas que eu já trabalhei que vai se criando os grupinhos, né? Ah, não, esse grupinho aqui é o pessoal da Igreja Batista. Aí elas ficam juntas, elas conversam juntas, elas lancham juntas, tal. Ah, não, esse grupinho aqui é o grupinho que sempre sai no final de semana para tomar uma cerveja, tal. E aí a gente se mantém à distância, não se relaciona, não dialoga e não busca conhecer aquele universo por uma série de motivos, né? Preconceitos, crenças. A gente acha que porque não fala a nossa língua, não pensa como a gente pensa. Só que dentro de uma escola é um dos maiores espaços de lidar com as diferenças. E quanto mais curiosidade a gente tem para conhecer o diferente, mais a gente vai entendendo e podendo dialogar com mais facilidade. Como é que eu vou dialogar daquilo que eu não conheço? Como eu dei o exemplo aqui. Como eu falar da Igreja Batista, por exemplo, se eu nem sei o que é uma Igreja Batista? Eu nunca vou chegar naquelas pessoas. Como não conhecer o que é um final de semana, saindo, indo para uma balada, tomar uma cerveja? Se eu não ouvir aquelas pessoas, como é que eu vou entender que elas gostam daquilo? Isso não quer dizer que eu tenho que ir nesses lugares. Isso não quer dizer que eu tenho que provar desses lugares. Não é isso. É você saber o que aquelas pessoas gostam para você se aproximar delas, chegar na linguagem delas e aí entrar com outra linguagem que seja em especial favorável à proposta da escola. Não é que seja favorável a você, gestor, mas é a proposta da escola. Se eu me aproximo, se eu respeito, se eu entendo. E eu escuto muitos relatos de gestores quando passam a fazer isso. Olha, Ana, hoje eu entendo por que aquela professora tem esse comportamento. Porque eu fui ouvir, ela me explicou. Então, isso é muito importante. Agora, também a gente precisa o tempo todo ter coerência no que fala e no que age. É outro desafio grande de um gestor, de um coordenador pedagógico, é sempre estar ali se comunicando, que a comunicação, né, é um grande pilar para isso, e ao mesmo tempo eu preciso garantir o que eu falo com o que eu faço, né? Isso vai gerando o quê? Confiança, gera um processo dentro de uma sabedoria dentro do grupo. Isso tudo atrelado a quê? A boas técnicas e ferramentas de gestão. Eu já falei aqui em outros vídeos, tanto aqui quanto no Instagram, de testes que a gente pode aplicar sobre linguagens, de tantas ferramentas de gestão que a gente pode usar no atendimento individual, em pequenos grupos, usar de dinâmicas. Não precisa necessariamente eu ficar só também fazendo perguntas pelas perguntas. Isso aqui que eu coloquei para vocês, eu vivo enquanto gestora escolar, vivo como gestora da consultoria educacional. Então eu sempre começo fazendo perguntas, adiando julgamentos e aplicando ferramentas. Então, se você chegou até aqui, porque você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, faz perguntas, vamos trocar experiências, porque falar de relações interpessoais é falar de um sujeito que é subjetivo, mas que a gente precisa lembrar que a escola é um lugar da coletividade, da diversidade. E se a gente quer estar nesse lugar bem, se sentindo satisfeito, a gente precisa realmente aprender e ter sabedoria para lidar com as diferenças. E não é uma tarefa fácil, mas é possível, tá? Então me segue aqui no Instagram, @AnaVirginiaF, e até o próximo vídeo.